sentido de olhar para a palavra de Deus. Então, abra lá, Atos capítulo 1, versículo 15, até o versículo 26. Nós vamos orar e após a oração iniciaremos a pregação nessa noite. Então vamos fechar nossos olhos, quero convidá-los de olhos fechados e orarmos ao Senhor. Pai bendito, em nome de Cristo Jesus, nosso louvor, nossa adoração ao Senhor. Obrigado por tudo quanto o Senhor já nos falou nessa noite, ó Deus, por meio da leitura da Tua Palavra. Também, ó Deus, aquilo que podemos expressar a nossa adoração ao Senhor por meio dos cânticos e também na ministração, Deus querido, obrigado porque o Senhor já tem falado aquilo que desejas falar. E agora, de maneira muito especial, Pai, nós precisamos ouvir a Tua Palavra de uma maneira clara, compreensível, de uma maneira, Deus querido, que de fato a nossa vida seja impactada, de modo que busquemos as transformações e mudanças que somente o Senhor pode fazer por meio do Teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai, pela fé que temos em Cristo Jesus. Ó Deus, fala-nos esta noite. Que possamos sair daqui desafiados. Que possamos, ó Pai, voltar para nossas casas com nossos olhos, ó Deus, voltados para Ti, com o nosso coração firmado na Tua Palavra e com a nossa fé, ó Pai, reavivada segundo a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, capítulo 1, versículo 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, devia se cumprir a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Pois ele era contado como um de nós e teve parte neste ministério. Ele adquiriu um campo como um pagamento do seu pecado e, precipitando-se de cabeça, arrebentou o seu meio, e todas as suas vísceras se derramaram. E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja que nela habite, e outro tome seu lugar. Assim, é necessário que dentre homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu. Um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Então apresentaram dois: João, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para assumir o lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. Então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo, ele se ajuntou aos 11 apóstolos. É o momento de decisão. Uma decisão importante que precisava ser tomada. Nós precisamos nos lembrar, queridos, que quem está escrevendo esse texto, quem está redigindo essa carta, é Lucas. Os irmãos sabem disso. Ele é um médico. E ele tem uma missão de relatar para Teófilo tudo quanto havia acontecido, quem era Jesus, o que era essa igreja, quem era esse povo que estava revolucionando o mundo do seu tempo. E quando nós consideramos isso, nós podemos imaginar Teófilo, uma pessoa desejosa de aprender mais sobre Jesus, querendo saber mais informações da igreja que nascera. Ele pode estar perguntando a Lucas o seguinte: Lucas, veja só, meu querido, você me relatou no primeiro livro do Evangelho de Lucas, no seu Evangelho, que Judas traiu Jesus. Tomei conhecimento disso. Um dos apóstolos de Jesus o traiu, Judas. Você me disse isso no Evangelho, mas depois você não me falou mais nada sobre Judas. Lucas, eu estou com dúvida acerca disso. Podemos imaginar, queridos, um diálogo, uma conversa entre Lucas e Teófilo. E Teófilo pode ter perguntado a Lucas: Lucas, eu só sei que Judas traiu, mas não sei de mais nada.
O que fizeram com a vaga que ficou descoberta? Então, meus amados irmãos, é importante que nós olhemos para esse texto com perguntas dessa natureza, imaginando realmente uma conversa, imaginando esse bate-papo. E aqui então nós temos, nesse texto dessa noite, um grande ensino, um ensino muito precioso da palavra de Deus, em Atos 15, Atos 1, 15 a 26, que é um ensino que Lucas traz a Teófilo. Crentes fiéis submetem as suas decisões a Deus. Quando Lucas escreve essa parte, o que nós podemos extrair dessa mensagem, meus queridos, é que crentes fiéis, pessoas que verdadeiramente amam a Deus, pessoas que desejam conhecer a Deus, são pessoas que submetem as suas decisões a Deus. E aqui nós temos uma questão muito importante no primeiro versículo lido, versículo 15. Olha na sua Bíblia o versículo 15. Olha o que Lucas diz a Teófilo. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse. É interessante como Lucas começa a redigir aqui essa carta. Ele vai sinalizar algo muito importante para que nós precisamos compreender. É que nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. O versículo 15 ele traz esse princípio muito claro. Nós temos aqui a igreja do Senhor Jesus que está reunida, aquela comunidade de discípulos. Nós temos que nos lembrar, primeiramente, que Jesus ordenou, assim que ele subiu aos céus, ao ascender aos céus, ele ordena que os discípulos fossem para Jerusalém. Os irmãos se lembram disso. E ali estava Jerusalém no cenáculo orando. Os irmãos se lembram disso. Eles estão numa atitude em obediência a Deus. Os discípulos, e vão se chegando mais pessoas. E nesse momento em que Pedro se posiciona, em que Pedro se levanta, eles estão todos ali reunidos. Eles estão todos ali como uma verdadeira comunidade, como uma comunidade autêntica, verdadeira, de pessoas que estão obedecendo ao Senhor. E nós temos um homem que se levanta. Irmãos, é muito interessante olharmos para a postura que Pedro toma. O apóstolo Pedro, quando ele se levanta, e todos ali naquela grande expectativa do derramamento do Espírito Santo de Deus, esperando o cumprimento da profecia do Pai, porque eles sabiam que teriam que sair para falar de Jesus, para testemunhar da sua fé. Mas quando Pedro se levanta, nós temos um novo Pedro de pé. Nós temos um novo Pedro, um homem que está sendo tomado de uma maneira tão linda pela sua vida, pela sua experiência com Jesus, a sua fé em Jesus, ela é totalmente outra após a ressurreição de Jesus. Quando nós olhamos para Pedro, no Evangelho de Lucas, nós sabemos sim que Pedro, ele é um homem destemido, corajoso, afoito, um homem que sempre toma posição, um homem que sempre fala o que vem na cabeça, e às vezes fala o que não devia. E esse Pedro, meus irmãos, que foi comissionado por Jesus para ser o pastor da igreja, é interessante olharmos isso, que foi restaurado por Jesus depois de traí-lo. Ele é corajoso, ele fala algo muito importante. Ele vai falar a necessidade da igreja nascedora, a igreja que está iniciando ali em Jerusalém. Meus queridos, nós temos que tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós somos confrontados, nós somos desafiados a tomar decisões. Nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. O apóstolo Pedro, ele está diante da comunidade, convocando a comunidade a tomar uma decisão. E meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos compreender que as decisões que devemos tomar, elas podem ser decisões boas, corretas, adequadas ou decisões erradas.
decisões equivocadas, decisões que trarão grande dor. E a questão que eu pergunto a você nessa noite é uma questão muito importante que você precisa refletir. Que decisões você tem tomado em tua vida? Que decisões você tem tomado no seu dia a dia? E quando nós olhamos para o versículo 15, esse cenário aqui, é muito importante entendermos que nós somos moralmente responsáveis diante de Deus pelas decisões que nós tomamos. Nós precisamos entender a importância disso, entender que as decisões que eu tomo, elas são decisões que permitirão a caminhada da minha vida para o bem ou para o mal. As decisões que eu tomo serão decisões que hão de abençoar a minha vida ou amaldiçoar a minha vida. E nós temos a necessidade de refletir sobre isso, porque a palavra de Deus ela é muito clara que cada decisão que tomarmos, haveremos de prestar contas. Cada decisão que você toma, seja correta, seja errada, você precisará prestar conta dessa decisão. E nós temos aqui Pedro, quando se coloca diante da comunidade, ele está consciente disso. Ele tem na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Abra aí, por favor. Hebreus 4, 13. Olha que texto fortíssimo da palavra de Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Não há nada que esteja encoberto diante de Deus, absolutamente nada. E tudo quanto decidirmos, tudo quanto fizermos, iremos prestar contas a Deus. Então, eu pergunto àqueles que são casados, você que é casado, aqui está conosco nessa noite, que decisões você tem tomado em relação à sua esposa, ao seu marido? Que decisões você tem tomado dentro do seu casamento, dentro do seu lar? As decisões que você tem tomado têm abençoado a sua família? Ou tem amaldiçoado a sua família? Tem trazido alegria para a sua família? Ou tem trazido tristeza para a sua família? Nós que somos casados precisamos meditar sobre isso. Porque quantas vezes nos precipitamos e tomamos decisões que trazem dor, sofrimento, angústia? Aos filhos que estão aqui, filhos, que decisões vocês têm tomado quando vocês estão longe dos olhos de seus pais? Que decisões vocês têm tomado quando pessoas que são autoridades sobre a sua vida não estão vendo, não estão acompanhando o que vocês estão fazendo? Nós precisamos parar e pensar, meus queridos, acerca da importância de sermos pessoas que compreendam que nós somos moralmente responsáveis pelas decisões que tomamos. Muitas vezes os filhos encobrem de seus pais as suas decisões, as suas ações, os seus sentimentos, mas se esquecem que não podem cobrir jamais de Deus. Nós precisamos pensar sobre isso. Quem é solteiro? Aos solteiros que aqui estão, que decisões você solteiro tem tomado em seu namoro? Que decisões você tem tomado no seu noivado? Nós precisamos, queridos, pensar sobre isso, porque quando nós olhamos para essa parte em que Lucas escreve a Teófilo, mostrando a atitude de Pedro levantar-se e posicionar-se, conclamando à igreja uma decisão, isso nos faz parar e pensar que nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Quando olhamos para a vida de Pedro, como já foi falado aqui, ele foi um homem, enquanto caminhou com Jesus, muito afoito, muito determinado, muito prestativo, pronto. Ele sempre se destacou na liderança no colegiado apostólico. Mas nós sabemos muito bem que quando olhamos para Mateus capítulo 16, quando Jesus indaga aos seus discípulos, o que dizem os homens que eu sou?
terceiro dia haveria de ser ressuscitado. Então Pedro chega para Jesus: Senhor, que história é essa? Não precisa morrer não. Pensa bem. O que Jesus responde para ele? Arreda, Satanás. Sai daqui, Satanás. Atrás de mim, Satanás. Ele diz o quê? Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Nós temos Pedro, um homem que aprendeu as duras penas na realidade da sua vida, que as decisões que ele tomava, aquilo que ele fazia, ele era responsável por isso. Então, quando nós pensamos nisso, meus amados, todos nós aqui nessa noite temos a liberdade de tomar decisões em nossas vidas. E é preciso que você esteja muito consciente de que você é responsável pelas decisões que toma. O livro de Atos apresenta, portanto, essa inegável relevância, atitude, importância que Pedro tem no início da igreja, convocando a igreja a tomar uma decisão. Agora, quando nós continuamos olhando para o texto do capítulo 1 de Atos, nós vamos perceber que Pedro, ele toma a palavra. Olha, por favor, aí na sua Bíblia, por favor. A partir do versículo 16. Ele diz assim: irmãos, Atos 1,16. Irmãos, devia-se cumprir a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Jesus, que foi o guia dos que empreenderam Jesus. Pois ele era contado como um de nós e teve parte neste ministério. Ele adquiriu um campo com pagamento do seu pecado e, precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas as suas vísceras se derramaram. E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nele habite. Por que nós temos aqui Lucas apresentando a Teófilo? Lucas está mostrando algo muito importante que precisamos compreender, é que não haja dúvida na sua vida quanto a isso. Não tenha dúvida acerca a esse respeito a qual está colocado, é que decisões erradas conduzem à morte. Você é moralmente responsável diante de Deus pelas decisões que você toma. Mas o que precisa ser compreendido é que isso significa que tome decisões erradas. Tome decisões erradas e a morte te aguarda. É isso que Lucas apresenta a Teófilo. Nós temos Judas tomando uma decisão errada. Judas, qual foi a decisão errada que ele tomou, queridos? Trair Jesus. Judas tomou a decisão de trair Jesus. E é interessante notarmos que o texto nos mostra muito claramente isso. E Pedro, quando trata acerca desse assunto, ele fala algo de muita importância. Ele vai dizer como fora predito pelo Espírito Santo. Ele cita aqui o livro de Salmos. O que nós temos aqui, irmãos, e isso precisa ser compreendido, é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Entenda isso. A soberania de Deus não anula a sua responsabilidade. Sim, Deus é onisciente. Sim, Deus é sabedor do dia de amanhã. Mas isso não anula a sua responsabilidade de tomar decisões por sua vida e prestar conta dessas decisões tomadas. Certamente, soberanamente, Deus sabia da traição de Judas. Antes mesmo de Deus criar céus e terra, antes mesmo de Deus criar Adão e Eva, Ele já sabia que Judas haveria de trair. Mas quem decidiu trair foi o próprio Judas. Judas, no uso de sua liberdade. O que nós temos que entender é que não há fatalismo. As coisas não estão todas determinadas o que deve acontecer, em termos que Deus tomou decisão por nós, não. Nós tomamos decisões por nossos próprios atos. Nós precisamos entender isso. O que o texto está nos mostrando é que Judas foi moralmente responsável diante de Deus por sua decisão de trair Jesus.
Pare e pense na tua vida. Que decisões você tem tomado na sua vida? As decisões que você tem tomado têm sido decisões de bênçãos ou decisões que amaldiçoam? Decisões que trazem alegria, paz, ou decisões que trazem dor, tristeza? E podemos então indagar, mediante tudo isso, o que motivou Judas a trair Jesus? O que o motivou a fazê-lo? Olha, por favor, o versículo 16. Diz assim: que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Quem foi o guia? Quem foi o guia? Judas. Judas foi o guia. O que nós podemos tomar como um princípio dessa ação de Judas? Ele foi o guia, mas ele o fez gratuitamente. O que ele pediu? O que foi acordado como pagamento pela traição? 30 moedas de prata. E nós temos aqui muito claramente colocado, meus irmãos, é que a ganância no coração de Judas, a ganância, o prazer pelas coisas do mundo. Judas, um tesoureiro. Judas era aquele que cuidava das finanças do ministério apostólico. Judas, um homem inteligente, um homem certamente que sabia lidar com cálculos. Ele não se conteve, ele não se contentou com aquilo que Jesus apresentou. Não somente a ganância de Judas, mas também nós podemos verificar que existe aqui um orgulho de Judas, um orgulho e um menosprezo à missão recebida por meio de Jesus. Olha no versículo 17, olha o que Pedro diz: porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Sem dúvida alguma, Judas foi um apóstolo de Jesus, enquanto Jesus aqui caminhou conosco. Sem dúvida alguma, Judas participou disso. E quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, abra bem rapidamente lá, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1, 5 a 8, nós vamos olhar aí e ver Judas sendo participante desse ministério. Mateus capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 5. A estes 12 Jesus enviou, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis nas cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Por que Judas foi participante, queridos? Judas foi um instrumento usado por Deus nesse período quando caminhava com Jesus. Para quê? Judas, ele foi um pregador do Evangelho, ele anunciou as boas novas do reino de Deus. Notem bem, Judas, ele curou enfermos. Judas ressuscitou mortos. Judas purificou leprosos. Judas expeliu demônios. É um exagero dizer isso? De maneira alguma. Se ele está sendo comissionado pelo próprio Senhor Jesus como apóstolo de Cristo, e com os demais apóstolos eles vão aos judeus anunciando, certamente ele vivenciou tudo isso. E nós podemos parar e pensar um pouco acerca de tudo isso. O que faz um homem trair? O que faz um homem negar tudo isso? O que faz um homem abrir mão de tudo isso? Certamente, meus queridos, isso tem a ver com a ganância no coração do homem e com o orgulho. Todo homem ganancioso, todo homem orgulhoso, toda mulher gananciosa, toda mulher orgulhosa trairá Jesus. Forte, né? Quantas vezes nossos corações são tomados por desejos, por sentimentos, por pensamentos dessa natureza, e nós temos que observar e ver é que Judas,
Ele menospreza a missão que ele recebeu. Russell Shedd, um livro muito bom que ele escreveu, O Mundo, a Carne e o Diabo, ele vai dizer algo muito interessante acerca de Judas. Preste bem atenção ao que Russell Shedd diz. Quando esse discípulo finalmente percebeu que Jesus não tensionava lutar contra os inimigos, nem liderar qualquer movimento que estabelecesse no poder, ficou profundamente decepcionado. Olha que interessante. Judas ficou profundamente decepcionado com Jesus, porque o ministério, a obra que Jesus veio realizar, não era aquilo que Judas queria. Judas queria um Messias libertador. Judas queria alguém que libertasse Israel do poderio, da escravidão, do Império Romano. Russell Shedd continua dizendo: se o Senhor não ia assumir o domínio político, para que todo aquele sacrifício e perigo? Não faz sentido, não é? Para que eu estou arriscando a minha vida? Se Jesus está falando coisas que não são dessa terra, e nós somos o povo de Israel que conquistará a terra, um menosprezo à missão. O Russell Shedd continua: justificou a traição com base na atitude generalizada. Um movimento que não tem condições de prosperar não merece suor e sangue. No coração de Judas começou a ver esse menosprezo, olhar para o ministério de Jesus. Não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que eu desejo, eu não quero ser participante disso. Então, o que eu posso fazer para tirar algum proveito disso, já que eu estou já um tempo de caminhada com Jesus? O que eu posso fazer para tirar algum benefício desse Jesus? Porque esse aí não é o Messias. Esse aí não é. Meus queridos, nós precisamos observar que essa atitude gananciosa e orgulhosa de Judas o conduziu a um fim trágico. No versículo 18 nós temos aí o relato acerca da morte de Judas. Olha por favor o versículo 18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. O que Judas fez? Judas, ele tem um fim trágico. Quando ele trai o Senhor Jesus, motivado pela ganância e o orgulho, desprezando a missão de Jesus, ele tem um fim trágico, o seu fim é um suicídio. Em Mateus 27, abra lá em Mateus 27, 3 a 10, nós temos aqui Mateus falando. Mateus é o único evangelista dentre os 4 evangelhos que falam do fim de Judas. Marcos não fala do fim, Lucas não fala do fim no seu evangelho, e nem João fala, somente Mateus o faz. E quando olhamos aqui para Mateus capítulo 10, versículo 3 a 10, é bem interessante, porque quando olhamos de uma maneira desatenta, você pode achar: poxa, olha, Judas tomou uma atitude legal, né? Não, olha lá, Mateus 27, versículo 3. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu o quê? Sentiu remorso, e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles responderam: o que nos importa? Isso é problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus está falando que a morte de Judas foi por enforcamento. Versículo 6. Os principais sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram: não é permitido colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo resolvido em conselho, compraram com eles o campo do oleiro para servir de cemitério para estrangeiros. Por isso, até o dia de hoje, aquele campo é chamado campo de sangue. Cumpriu-se então o que havia sido falado pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. O que temos aqui, irmãos, são 2 relatos acerca do fim trágico de Judas. Teófilo quer saber o que aconteceu. Teófilo ainda não sabia que Judas havia que ele havia
tido esse fim trágico por meio do suicídio. Então, o que nós temos aqui no Evangelho de Mateus, mostrando que Judas se enforcou. O que nós temos aqui em Atos é mostrando que a corda se quebrou, o corpo rompeu-se, caiu. Imagina o corpo em estado de decomposição. Judas enforcado, ele cai, as vísceras saem. Há uma perfeita harmonização entre Mateus e Lucas nesse relato do livro de Atos. O que nós temos aqui, meus amados irmãos, é os sacerdotes comprando o campo que muito provavelmente Judas havia negociado, pagando por ele. O que nós temos aqui é a certeza de um fim trágico. Suicídio. Foi o que Judas cometeu. E é interessante, vamos voltar agora para Atos capítulo 1, versículos 19 a 20. Atos capítulo 1, 19 a 20, o que nós temos é a má reputação de Judas. E Judas, dentre os apóstolos, certamente ele é lembrado de uma maneira bastante vexatória, né? Fazem um boneco para ser apedrejado, levar paulada, não é isso que fazem na cultura popular? O traidor, Judas o traidor. O que nós temos aqui é que uma decisão errada levou a má reputação, levou a má fama. Judas, ele foi um homem, queridos, que tomou uma decisão errada na sua vida. Uma não, várias. É importante dizer isso. Várias decisões erradas. O que eu preciso dizer aos irmãos, e que precisa ficar muito claro, meus queridos irmãos, é que erros sucessivos conduzem à morte. Em nome do Senhor Jesus, para pensar na tua vida. Para refletir nas suas decisões. Decisões erradas. Uma atrás da outra. Um abismo chama outro abismo. Quantos jovens estão adentrando em caminhos de prostituição, de drogas? Quantos casamentos têm sido desfeitos? Porque na vida comum do lar, erro atrás de erro, decisão errada atrás de decisão errada. Judas, ele errou não uma vez, mas várias vezes. Judas, ele errou quando planejou trair Jesus, como já foi colocado. Judas, ele errou quando ele não se arrependeu. Judas não sente arrependimento. Nós vimos aqui em Mateus. Judas errou quando traiu Jesus, quando executou o plano. E como é que Judas traiu Jesus? Como? Com um beijo. Beijo de Judas. Judas, ele continua errando. Ele errou quando sentiu remorso e cometeu suicídio. Um erro atrás de outro erro. Quantas vidas têm sido destruídas, casamentos desfeitos, porque não há o entendimento, o discernimento das besteiras que têm sido cometidas ao longo da vida. Decisões erradas, meus irmãos, conduzem à morte. Das decisões erradas, nós cometemos decisões, eu já cometi decisões erradas na minha vida. Mas por que a morte não chegou? Por que a destruição não chegou? Porque Deus é Deus de graça e misericórdia. Deus é Deus que prova o seu amor para conosco. Deus é Deus que estende a sua mão a todos aqueles que se arrependem. A única forma de você não caminhar por um caminho de destruição, de morte, não é sentindo remorso, mas é sentindo o quê? Arrependimento. Das decisões erradas que você cometeu em sua vida, houveram remorsos ou arrependimento? Para pensar nisso. Por que mudanças não acontecem na minha vida? Por que eu não desfruto das bênçãos que Deus tem a me dar? Porque talvez você ainda não tenha se arrependido. Por que eu não consigo viver bem dentro de casa com os meus pais? Por que eu não consigo reconstruir meu casamento? Por que a gente não consegue viver em harmonia e em paz? Porque talvez
talvez você só esteja experimentando remorso. O arrependimento está passando bem distante do teu coração. Nós precisamos entender, meus queridos, que o remorso conduz à morte. No entanto, o arrependimento e a fé em Cristo Jesus conduz à vida. Essa é a grandeza e a beleza do Evangelho de Deus. Jesus inicia o seu ministério, conforme Marcos 1,15, proclamando o quê? O tempo de Deus está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olhemos e vejamos que Judas traiu Jesus. Ele sentiu remorso. Ele não se arrependeu e se matou. Mas também nós podemos olhar para Pedro e vemos que Pedro também errou em suas decisões. Pedro errou quando negou a Jesus. Ele nega Jesus por 3 vezes. Não se conhece muito bem essa história, mas há uma diferença entre Pedro e Judas. Ambos erraram na mesma natureza. A diferença é que Pedro não sentiu remorso, mas ele se arrependeu. Pedro negou a Jesus, arrependeu-se, ele foi perdoado e restaurado para ser apóstolo de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos tudo isso, nós temos que meditar em nossa própria vida e pensarmos, eu tenho sentido arrependimento ou remorso? Que decisões eu tenho tomado? E aqui vemos que decisões erradas conduzem à morte. Mas o texto continua, e Lucas continua dizendo a Teófilo, olhemos para o versículo 20 a 26. Depois que Lucas falou aquilo que Pedro disse acerca de Judas, nós temos agora Pedro falando acerca da necessidade de uma escolha do substituto de Judas. Olha o versículo 20, a parte final dele, fala assim, fala assim, outro tome o seu lugar. Aqui ele mencionando no livro de Salmos. Assim, é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Então apresentaram, pois, 2, José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias, e orando disseram, Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, mostra qual desses 2 tem escolhido para assumir o lugar nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou indo para o seu lugar. Então tiraram sortes e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo ele se ajuntou aos 11 apóstolos. O que nós temos aqui? Uma decisão correta. Uma decisão errada conduz à morte. Uma decisão correta glorifica a Deus. Nós temos que entender isso. Uma decisão acertada glorifica a Deus. E meus queridos, meu objetivo, meu propósito nessa noite é que como igreja compreendamos isso, que nós somos moralmente responsáveis diante de Deus pelas decisões que tomamos. E na nossa vida, nós ou tomaremos decisões erradas, que conduzirão à morte, ou tomaremos decisões acertadas, que glorificarão a Deus. Não há outra opção. E você precisa parar e pensar e avaliar a tua vida. Eu tenho tomado decisões erradas ou eu tenho tomado decisões acertadas? Eu estou tomando decisões que me levam para a morte ou eu estou tomando decisões em que Deus é glorificado? O que eu estou fazendo da minha vida? E quando olhamos para esse lindo cenário, nós observamos muito claramente a palavra de Deus mostrando esse ensino. Judas precisaria ser substituído, não porque morrer, isso é importante dizer, mas porque ele se apostatou da fé. Não existe uma sucessão apostólica após a morte dos apóstolos. A única razão pela qual Judas foi substituído é porque ele se apostatou da fé. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que mais à frente Tiago, ele é morto. No livro de Tiago, nós vamos chegar nesse texto, e não existe um substituto depois para Tiago. Não existe uma sucessão apostólica, como a Igreja Católica ensina, em que havendo um Papa, havendo um sumo pontífice. Isso não existe biblicamente. Não existe uma sucessão apostólica. Meus queridos, o que nós precisamos ver é que decisões acertadas glorificam a Deus. Agora,
nós temos algo muito belo aqui. É a primeira decisão congregacional que a igreja toma. O que Pedro faz? Pedro ele fala da necessidade de Judas ser substituído. Pedro ele fala, eu quero que Matias seja substituto de Judas. Ele faz isso? Eu quero que Barsabás seja substituto. Ele faz isso? Não. Ele fala da necessidade. Ele apresenta os requisitos. Ele fala que isso é necessário acontecer. Então, nós temos a responsabilidade daquela comunidade, daquela igreja local, nascedora, que está nascendo, tomar uma decisão de uma maneira congregacional. Isso é a nossa forma de ser batista. Como batistas, nós não temos um sínodo, nós não temos uma organização maior que toma decisões pela igreja local. É a própria igreja local que toma as suas decisões. E qual é a qualificação? Quem vai substituir Judas precisa ser uma testemunha ocular do ministério do Senhor Jesus, desde o batismo de João até a sua ressurreição. Simples. O único que pode substituir Judas tem que ser testemunha ocular, tem que ter visto de verdade. O texto nos mostrou que são quantas pessoas reunidas? 120 pessoas reunidas. É interessante observarmos tudo isso, irmãos, porque os apóstolos de Cristo são exclusivamente aqueles do Novo Testamento. Há muitas pessoas hoje que se autoproclamam como apóstolos, não são apóstolos de Cristo. Os únicos apóstolos foram aqueles do Novo Testamento. Os apóstolos de Cristo, eles tiveram um dever, uma responsabilidade de escrever a palavra de Deus, escrever. E muitos dos livros que temos foram escritos pelos apóstolos. O que nós temos que ver é que nesse meio todo, somente 2 candidatos são apresentados. De 120 que ali estavam, somente 2 tinham condições: Barsabás e Matias. E ali é uma coisa muito especial de se ver. É como que acontece o processo de escolha. Olha no versículo 24. E orando, disseram. Como é que eles escolhem? Como é que eles escolhem? Buscando a presença de Deus. Mas aí tem outra coisa mais especial do que esta. Eles oram no quê? Olha aí na sua Bíblia. Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga desse ministério do apostolado, da qual Judas se transviou, indo para o seu lugar. E lançaram sortes, vindo a sorte em cair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Por que nós estamos aqui, meus irmãos? Nós temos uma igreja que se reúne para tomar uma decisão, e não toma uma decisão de qualquer maneira. Essa igreja, na hora, ela busca a presença de Deus. Essa igreja, ela clama ao Senhor. Mas mais do que isso, ao orar, ele fala: Senhor, é Tu quem vais escolher. Senhor, Tu és o Senhor da igreja. Tu és aquele que é o dono da igreja. E aí, então, a igreja escolhe buscando a vontade de Deus. A igreja não escolhe buscando privilegiar um e outro. A igreja não escolhe com aquela disputa de poder. A igreja não escolhe com campanha nos bastidores. Não existe uma campanha. Vote em mim. Vote em mim. Né? Vote em mim. Judas, eu vou substituir Judas, viu? Eu sou Matias. Barsabás, olha, eu sou homem justo, eu sou mais bacana, eu sou mais amigo de vocês. Matias está com nada. Não existe isso. Eles oram e falam: Senhor, que o Senhor escolhe, porque o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece o coração humano. O Senhor sabe quem é que deve estar no lugar de Judas. Eles jogaram sortes. A igreja ali estava pedindo que Deus fizesse a sua escolha, que Deus escolhesse a pessoa certa para estar no lugar de Judas. Meus amados irmãos, a verdadeira escolha foi deixada por Senhor. Como que nós fazemos as escolhas certas em nossa vida? Como que você vai acertar nas suas escolhas?
à medida que você aprender a dobrar os seus joelhos e clamar a Deus, que o direcione, que lhe conceda sabedoria, que lhe conceda entendimento, que lhe conceda discernimento, para que você não seja uma pessoa que anda decidindo baseado nas suas emoções, baseado nas suas circunstâncias, baseado em seus desejos. Quantas vezes quebramos a cara, nos arrebentamos, porque tomamos decisões e desprezamos, ignoramos, não damos importância àquilo que é a vontade de Deus. E sofremos por isso. Porque eu sou dono do meu nariz, quem manda na minha vida sou eu faço o que eu bem quero, o que eu bem entendo. Quantas vezes, no processo de tomada de decisões, agimos assim? O que nós precisamos reconhecer é que essa igreja, ela pede a Deus, Deus, mostre-nos qual é a decisão que devemos tomar. Meus amados irmãos e irmãs, precisamos pensar nisso. Decisões acertadas glorifiquem a Deus. Eu quero que você pare e pense agora nas decisões que você tem tomado em tua vida. Deus tem sido glorificado? Nas decisões que você tem tomado em tua vida, Jesus tem sido exaltado? O bom nome do Evangelho de Deus tem sido divulgado? O seu testemunho, a sua reputação é boa diante das pessoas? O que as pessoas falam de você? Que reputação você tem? Como saberei se a minha decisão é correta? Isto é muito sério, meus queridos. Como vou saber? Faça sempre que você tomar uma decisão a seguinte pergunta a você mesmo: Deus está sendo glorificado nessa decisão? Você está passando por uma grande crise no seu casamento. A relação está insustentável. Você precisa perguntar a você mesmo: Deus será glorificado se eu decidir pelo divórcio? Como que Deus pode ser glorificado no divórcio? Se Deus odeia o divórcio. Você precisa perguntar a você mesmo: Deus será glorificado se eu decidir trair a minha esposa, trair o meu marido? Você precisa perguntar a si mesmo: Deus será glorificado se eu tiver uma vida sexual ativa com o meu namorado, com o meu noivo, com a minha noiva? Deus será glorificado se eu ficar mentindo e mentir para a minha família? Deus será glorificado se eu aceitar suborno no meu trabalho, se eu querer subornar uma pessoa? Meus queridos irmãos e irmãs, é uma questão muito real e muito prática do nosso dia a dia. E muitas vezes nós queremos criar situações e justificar as nossas ações que são injustificáveis. Se você está tomando decisão errada, prepare-se para a morte. Se você está tomando decisões erradas, saiba que você prestará conta ao Senhor sobre isso. Agora, se você quer tomar decisões acertadas, essas decisões irão glorificar a Deus. Deus está sendo glorificado em sua vida? Pense nisso. E aqui então nós temos Teófilo. Ouviram de Paulo? De Paulo não, de Judas. De Judas também não. Eu não sei se estão espertos. De quem, irmãos? De Lucas. Teófilo. Judas, que traiu Jesus, você já sabe disso, ele se enforcou. Judas, Teófilo, teve uma morte miserável. Judas não só se enforcou, mas ele se precipitou ao chão, o seu corpo, as suas vísceras saíram por terra. O lugar que Judas morreu e foi sepultado é chamado Campo de Sangue. Teófilo, nós vamos prestar conta a Deus de nossa vida. Teófilo, saiba de uma coisa, meu querido: decisões erradas conduzem à morte. Não há como esconder de Deus. No entanto, Teófilo, decisões acertadas glorificam o nosso Deus.
quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, nós somos privilegiados em ouvir essa palavra. Porque você sabe e entende. Você não tem como dar desculpas. Você é moralmente responsável pelas decisões que você toma em sua vida. E as decisões erradas lhe conduzirão à morte. A única maneira de você não continuar no caminho de morte, arrependendo-se diante de Deus, é confessando a Deus os seus erros, é chorando na presença de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, é reconhecendo o amor, a graça de Deus, é morrendo para uma vida de pecados, e então tomar uma decisão de seguir uma vida de decisões acertadas que glorifiquem a Deus. Pense sobre isso. Nós vamos orar agora. E nós estamos aprendendo que hoje crentes fiéis submetem as suas decisões a Deus. Somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Decisões erradas conduzem à morte. Decisões acertadas glorifiquem a Deus. Portanto, submeta as suas decisões a Deus. Quero convidá-lo a fazer isso com você. Quero convidá-lo a apresentar agora a Deus a sua vida. Feche seus olhos, fale com Deus. Não seja orgulhoso, orgulhosa. Confesse a Deus os seus pecados. Arrependa-se diante dele. Não seja um homem, uma mulher que viva em base de remorso, mas que tenha um verdadeiro arrependimento. Fala, Deus, eu quero te pedir perdão, porque o Senhor sabe que eu estou errando nisso. Senhor, eu quero seguir a tua verdade, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, que caminha em obediência e toma decisões que te glorificam. Santo Deus, Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, estamos na tua presença, Deus, e te glorificamos, porque o Senhor permitiu que Teófilo pedisse a Lucas que escrevesse tudo o que aconteceu. Obrigado, Pai, porque é uma pessoa real. Pessoas reais que viveram muitos anos, viveram centenas de anos atrás. E essa mesma palavra, Deus, que o Senhor permitiu que Lucas registrasse, mandasse para Teófilo, chega até nós nessa noite. Ó Deus, com o mesmo poder e grandeza e beleza com a qual Lucas escreveu. Ó Pai, perdoa-nos naquilo que estamos enganando a nós mesmos. Que haja verdadeiro arrependimento, Deus, nos nossos corações e nossa alma. Que haja confissão de pecados, o abandono desses pecados, o não mais retorno a eles. Que haja, Deus, a certeza, a segurança do teu perdão, a certeza e a segurança do teu amor, da tua misericórdia. Nós não somos um povo que vive baseado em culpas. Nós não somos um povo que carregamos o fardo de nossos pecados, mas entregamos todo o fardo ao Senhor Jesus, que já pagou por eles. Pai, conheces cada coração, tu sabes cada necessidade. Que o Senhor continue a ministrar segundo aquilo que o Senhor deseja em cada vida. E que possamos, ó Deus, tomar decisões acertadas e te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor agora. Eu quero chamar os casajados que vão ser ceia.